Jonathan Swift. Não, ele não é parente da Taylor. Foi um escritor irlandês do século XVIII. Se ele fosse vivo hoje, teria 354 anos de idade. Sua vida foi dividida entre Inglaterra e Irlanda, e os problemas políticos sempre estiveram presentes. Ele estudou em escolas particulares, tipo um Santo Agostinho da vida, e foi o que abriu muitas portas para ele como escritor. O seu livro mais famoso é um relato de viagem que conta a história de um homem que viaja por alguns lugares. Mas o que vamos falar é sobre quando ele naufraga em um reino com pessoas minúsculas. Nessa época, a sociedade estava acostumada com grandes viagens marítimas, e isso popularizou esse gênero literário, onde exploradores contavam para seus leitores nas metrópoles como era o mundo além da Europa. Relato de viagem é tipo história de pescador. Como você não está lá, para saber tem que acreditar em quem conta. E quem conta um ponto sempre aumenta um ponto, né? Então, relato de viagem tem como característica uma certa ambiguidade, mas com verossimilhança. Você pode duvidar, mas ainda assim pode ser verdade. Um exemplo desse gênero são os relatos de Marco Polo, um mercador veneziano do século XIII, que viajou boa parte da Ásia e inspirou muitas viagens ao redor do mundo, como a busca de novas rotas marítimas para as Índias, o que causou o descobrimento das Américas. As Viagens de Gulliver foi escrito como uma sátira desse gênero. Seu protagonista é um explorador que vai para Lilliput, um país onde todos são pequeninos. Para você ter uma ideia do tamanho, precisam de dois liliputianos, um em cima do outro, para ficar da altura de uma Barbie. Quando falamos de relatos de viagem, ou de qualquer relato pessoal, falamos de uma visão limitada. Nas Viagens de Gulliver, a história que lemos é a do narrador em primeira pessoa. Esse tipo de narrador tem a sua particularidade de contar somente um ponto de vista. E isso, de um jeito muito sutil, ou por vezes nem tanto, nos direciona para uma interpretação única. A gente vê o que o personagem quer que a gente veja. Não podemos saber os verdadeiros sentimentos dos outros personagens. Não entendemos a fundo as situações. Só o que nos é mostrado é essa visão de uma única pessoa. Uma história que retrata bem o que queremos dizer é a parábola dos cegos e o elefante. Certa vez, um grupo de homens cegos foi colocado em um belo jardim com um objeto estranho no meio. Todos foram convidados a tocar no objeto e descrevê-lo. Um sentiu uma textura dura e fria, achou que era um muro de pedras. O segundo pensou que tocara em uma cobra. O terceiro sentiu uma ponta afiada e achou que era uma lança. O quarto sentiu uma textura áspera e seca, achou ser uma árvore. O quinto sentiu que tocava em um leque. O último sentia tocar em uma corda. Todos tocavam no mesmo objeto, no mesmo ser vivo, um elefante. Mas como cada um só sentia uma pequena parte deste todo, nenhum entrava em acordo. Gulliver vê os habitantes de Lilliput com uma única visão, como os estrangeiros e os excêntricos, mesmo que eles sejam os habitantes nativos deste lugar. Não deveria ser o contrário? Gulliver não deveria ser descrito como estrangeiro, já que essa palavra significa o que vem de fora? O narrador é um Gulliver afastado temporal e espacialmente dos fatos narrados, pois ele conta essas histórias quando está novamente na Inglaterra. Então, além de ser um relato parcial, é fruto de memórias distantes do personagem. E a memória é confiável? A sátira tem como principal objetivo atacar determinado problema vigente em uma dada sociedade, a fim de provocar uma reflexão e, posteriormente, uma mudança, por meio da conscientização de seus leitores. Como exemplo, podemos pensar nos memes que satirizam aspectos da nossa atualidade. Mas como isso ocorre na obra? Vamos começar com um fato. Gulliver, o protagonista, constantemente se envolve em conflitos em Lilliput, causando sempre algum tipo de balbúrdia no reino. Isso fica bem claro em um episódio bastante significativo, o do incêndio em Lilliput. Gulliver estava de boa quando viu todos os pequeninos pegando os baldes minúsculos para apagar o fogo, que se alastrava no palácio. Para ajudar, ele resolveu apagar as chamas, fazendo algo que chocou a todos. Esperando ser aclamado como um herói, ele faz xixi na residência imperial. Porém, ao contrário do que Gulliver esperava, foi recebido com hostilidade por parte dos lilliputianos, que ficaram bem chateados com o tamanho desrespeito à monarquia.
Pela forma como descreve, o narrador os põe como os estranhos, e não ele, que fez algo extremamente bizarro para a época. Dessa forma, o autor causa estranheza e deixa bem claro que o relato sempre parte do ponto de vista do narrador. Esta passagem pode ser vista como uma crítica velada à monarquia, pela forma que os liliputianos têm uma reação não esperada pelo autor do crime. A ajuda que Gulliver acreditava estar dando, na realidade, acabou sendo um extremo de respeito àquela cultura, que ele sequer considerava. E isso pode ser uma metáfora sobre as colônias inglesas em outros continentes, isto é, a maneira em que os imperialistas ignoravam a forma de pensar dessas outras culturas, por terem a própria como superior. Mas a crítica à monarquia fica bem presente no seguinte trecho, em que o autor faz alusão à teoria do direito divino dos reis, reforçada pelo anglicanismo, que é a religião oficial da Inglaterra até hoje. Da mesma maneira, a descrença de uma providência divina incapacita qualquer pessoa a ocupar um cargo público, pois, desde que os reis se reconhecem como os delegados da providência, então os liliputianos pensam que nada há de mais absurdo que um príncipe empregar tais homens, que negam a autoridade sobre a qual ele age. Nessa passagem, Gulliver, ao que parece, está falando de Lilliput, mas ao mesmo tempo está satirizando uma instituição vigente na sociedade inglesa da época, a qual o próprio Jonathan Swift fazia parte. Nesse sentido, homens que não acreditassem que seu ou sua monarca era a ou representante de Deus na Terra, estaria negando o pilar da autoridade da monarquia inglesa. E é dessa maneira que Swift constrói sua sátira. Outra citação em que a sátira fica evidente é na seguinte passagem: pois, quanto àquelas vergonhosas práticas de adquirir altos cargos, dançando sobre cordas ou faixas de favor e distinção, saltando sobre bastões e rastejando sobre eles, há a saber que elas foram introduzidas pelo avô do imperador reinante, atingindo-se a situação presente devido ao crescimento gradual do espírito partidário. Novamente, ele critica Lilliput, mas se olharmos o contexto histórico da política da época, fica claro que a crítica é direcionada às práticas políticas inglesas. Em As Viagens de Gulliver, o narrador observa por cima os esquemas e intrigas políticas de Lilliput, como se ele estivesse, e realmente está, em um patamar superior. Porém, essa crítica à pequenez da sociedade, na verdade, é direcionada à própria sociedade inglesa, cheia de intrigas e rabos presos. Dessa forma, a visão de Gulliver tem a influência do autor da obra, que era irlandês, portanto um terceiro estrangeiro, que vivenciou momentos de grandes tensões políticas entre Inglaterra e Irlanda, como as sanções econômicas que causaram um grande êxodo rural, devido à repressão aos católicos, ou seja, a grande maioria dos irlandeses. Mas, além das características citadas, as sátiras possuem outros pontos notáveis, como o pessimismo, as metáforas, a ambiguidade, a ironia, a crítica e a comparação, mesmo que ela não seja explícita, com o alvo da crítica, o que dá margem para diversas interpretações ao longo da história. Por isso, a visão de Gulliver sobre a cultura dos liliputianos não se dá apenas pela época em que o livro foi escrito, ou por ser um homem vindo de um país europeu. Esse desconforto com o desconhecido é algo inerente do ser humano, e é por esse motivo que esse livro continua tendo a relevância que possui, porque essa é uma questão humana que independe de origem e época.